Olha, há mais de 500 anos um livro se tornou sinônimo de poder a qualquer custo. Mas e se essa reputação toda estiver errada? E se, em vez de um guia para tiranos, ele for, na verdade, um manual de crise, escrito lá do fundo do poço? Hoje a gente vai analisar o Príncipe de Maquiavel, não pelo que a gente acha que ele é, mas pelo que ele realmente foi. Para entender esse livro, a gente precisa primeiro entender o homem por trás dele. Nicolau Maquiavel não era um acadêmico isolado, sabe? Ele era um diplomata, bem no centro do poder de Florença. Até que, de uma hora para outra, ele perdeu absolutamente tudo. Em 1513, a vida de Maquiavel simplesmente desmoronou. Ele foi acusado de conspiração pelos novos governantes de Florença, a famosa família Médici, e o resultado foi prisão, tortura e exílio. É desse lugar, desse desespero total, que o príncipe nasce. Não era filosofia abstrata, gente. Era uma tentativa desesperada de voltar para o jogo, um apelo direto aos mesmíssimos homens que o destruíram. No coração do livro existe um duelo. De um lado, o caos do destino. Do outro, a vontade de um líder. Maquiavel deu nome a essas forças: fortuna e virtude. Primeiro, vamos falar da fortuna. Imagine um rio furioso, completamente fora de controle. Isso é a fortuna. É o acaso, a sorte, a crise que ninguém esperava. Quando esse rio transborda, ele destrói tudo pela frente. Ninguém consegue controlar a tempestade, mas, segundo Maquiavel, um líder eficaz pode e deve construir defesas para quando ela chegar. E como é que se luta contra a fortuna? Com virtude, certo? Bom, é exatamente aqui que Maquiavel vira tudo de cabeça para baixo. Ele não está falando daquela virtude moral, da bondade que a gente aprende na escola. Maquiavel usa a palavra italiana virtù. E aqui a gente precisa esquecer a ideia de bondade. Virtù é audácia, é habilidade, é a força de vontade para moldar os acontecimentos. É a capacidade de construir as barragens contra o tal rio da fortuna. Para Maquiavel, a questão não é ser bom, a questão é ser eficaz. E essa ideia de virtù nos leva direto aos conselhos mais polêmicos, mais infames do livro. Maquiavel basicamente diz que um líder precisa ver o mundo como ele é e não como deveria ser. E o mundo, para ele, é um lugar bem perigoso. A lógica aqui é brutalmente simples. Meias medidas só criam inimigos ressentidos esperando uma chance. Então, se for preciso agir contra um adversário, a ação tem que ser tão devastadora que a vingança se torna impossível. Uma ofensa leve só te arranja um inimigo. Já uma ofensa que aniquila, bom, ela remove o problema. Essa é talvez a questão mais famosa de Maquiavel. E a resposta dele é puro pragmatismo. O amor é inconstante, depende da gratidão dos outros, que pode sumir a qualquer momento. Já o medo é mantido pela certeza da punição, algo que o príncipe controla diretamente. Por isso, o medo é uma base de poder muito, mas muito mais estável. E as promessas como ficam? Para Maquiavel é simples. Se as pessoas são desleais, um líder não pode se dar ao luxo de ser o único a manter a palavra, especialmente quando a sobrevivência do Estado está em jogo. A segurança do povo, nesse caso, está acima da honra pessoal do príncipe. Mas Maquiavel não estava só na teoria, não. Ele tinha um exemplo perfeito em mente. Um homem que ele via como a própria encarnação da virtude e da crueldade calculada. César Borgia. A carreira de César Borgia foi um verdadeiro show de virtude. Para pacificar uma região rebelde, ele usou um tenente muito cruel para fazer o trabalho sujo. Assim que a ordem foi restaurada, o que ele fez? Mandou executar esse mesmo tenente em praça pública, ganhando o medo e o apoio do povo com um único e genial golpe. Mas aí, a fortuna interveio. Seu pai, o Papa, morreu de repente e o próprio Borgia ficou gravemente doente. Num piscar de olhos, todo o poder dele, construído com tanta audácia, foi levado pela correnteza. César Borgia caiu, mas a lenda de O Príncipe estava apenas começando. O livro sobreviveu ao seu autor, ao seu exemplo, e se tornou uma espécie de manual secreto sussurrado nos corredores do poder por séculos. Reis, imperadores, ditadores, eles não apenas leram o livro, eles conversaram com o livro. As anotações que eles faziam nas margens de suas cópias pessoais se tornaram um verdadeiro campo de batalha de ideias, revelando tudo sobre suas próprias ambições e medos. Dá uma olhada nessa anotação do Napoleão Bonaparte. Ao lado do conselho de Maquiavel para eliminar a linhagem de um governante que foi conquistado, ele escreve um lembrete para si mesmo. Para Napoleão, o príncipe não era teoria, era um manual de instruções, um checklist. Mas nem todo mundo concordava, claro.
A rainha Cristina da Suécia, lendo sobre aquela execução brutal ordenada pelo Borgia, anota na margem ação indigna. A reação dela captura perfeitamente o debate eterno sobre o livro. Ela julga a ação por um padrão moral que Maquiavel diria que a política simplesmente não tem como bancar. Então, por que esse livro sobrevive há tanto tempo? Porque Maquiavel, basicamente, arrancou o poder dos céus e o colocou debaixo de um microscópio. Ele o tratou não como algo divino, mas como uma ciência, com regras que podiam ser aprendidas e usadas. Ele nos deu a linguagem para descrever o poder como ele realmente funciona, gostemos ou não. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. No nosso mundo, tão cheio de crises e líderes que desafiam as regras, será que essa análise fria de Maquiavel é mais relevante do que nunca? Talvez não seja preciso concordar com ele para reconhecer uma coisa. Para sobreviver ao rio da fortuna, primeiro é preciso entender a força da sua correnteza.